Vamos lá, pessoal, já que vocês chegaram até aqui, bora entender como funciona o cérebro de um líder e aperfeiçoar o nosso cérebro para que ele funcione como o cérebro de um líder também. Tá? Então o líder nota 11 vai estar com vocês nessa jornada. Qualquer dúvida depois podem me chamar, eu estarei sempre à disposição, ok? Então antes de é preciso entender dois pontos. O nosso cérebro ele é dividido em três partes. A primeira parte é o instintivo. O cérebro instintivo ele é responsável pelos nossos funcionamentos automáticos, digamos assim. Por exemplo, batimento cardíaco, respiração, fome, dor, tudo que é automático, que visa a nossa sobrevivência, ele está ligado a esse cérebro, né? A essa parte do nosso cérebro que está ali dentro da gente. Ou seja, o cérebro instintivo é o nosso sistema operacional de fábrica, é aquilo responsável por garantir a sua sobrevivência. Legal? Nós temos também uma segunda parte, como se fosse um segundo cérebro dentro da nossa cabeça, que é o nosso cérebro emocional. É aquele que é responsável pelas emoções, pelo afeto, pelo carinho, pela fraternidade, por tudo aquilo. Entretanto, apesar de nós termos esses cérebros, eles são programáveis. Então, conforme a gente vai crescendo, nós vamos aprendendo coisas e essas programações vão sendo inseridas no nosso cérebro. É nesse ponto que surge o nosso primeiro ponto de atenção. Por quê? O nosso cérebro instintivo e o nosso cérebro emocional, eles compartilham uma zona em comum. E essa zona em comum, tanto para o emocional quanto para o instintivo, é o que gera grandes problemas para que você, pessoa que quer se desenvolver profissionalmente, se tornar um líder, liderar equipes, se desenvolver dentro da sua carreira, é onde você tem a grande barreira, que é o medo. Então, o medo ele é tanto instintivo quanto emocional. Você não nasceu com medo, porém o medo ele também te gera instintos de sobrevivência. E o medo, ou ele é aprendido, ou ele é herdado. Quando eu digo que o medo é aprendido ou é herdado, imagine o seguinte: imagine algo que você tem medo. Eu vou usar um exemplo básico aqui. Tem pessoas que têm medo de altura, mas ninguém nasceu com medo de altura. Então, como que essa pessoa aprendeu isso ou herdou isso? Imagina que essa pessoa um dia foi subir numa escada e caiu dessa escada. Automaticamente, essa emoção de medo vai entrelaçar com o instintivo. Então, sempre que essa pessoa estiver em um lugar alto, o medo vai atingir ela e vai fazer com que ela fuja dessas situações. Então, ela aprendeu caindo de um lugar alto que a altura é perigosa e o corpo reage de acordo com isso. Pode herdar o medo. Por exemplo, ela nunca caiu de um lugar alto, mas por ela ver pessoas com quem ela tem contato ou pessoas com quem ou para quem ela tem uma admiração, sentir medo de altura, esse medo também reflete nela. Então, ela herdou esse medo de alguém. Nossa, se aquela pessoa que eu admiro tanto tem medo de altura, é porque aquilo é perigoso e eu devo evitá-lo. Então, ela reprogramou ou ela inseriu uma programação de maneira errada no cérebro. E é aí que começam os nossos problemas, tá? O medo. Bem, o medo ele vai fazer o que? Ele vai afetar o seu comportamento. Então, se você tem medo
de altura, você vai evitar lugares altos. E também vai afetar os seus hábitos. Se você tem medo de lugares altos e não vai a lugares altos, seus hábitos vão fugir disso. Gilson, não entendi como isso vai me ajudar com liderança ainda. Então, vamos mudar o medo. Vamos colocar assim: eu tenho medo de falar com pessoas. Eu sou uma pessoa tímida. Esse medo provavelmente deve ter surgido lá na época da escola, quando você foi fazer uma apresentação, uma chamada oral, e não foi muito bem. Então o seu cérebro registrou aquilo como um medo, e toda vez que você precisa se apresentar ou falar em público, você fica tímido, você fica ansioso, e isso também são facetas do medo. Ou seja, você que é tímido desenvolveu o comportamento de não querer falar com as pessoas, de não querer se apresentar em público. Então, conforme você foi crescendo, você evitou essas situações. Então, você não tem o hábito de se apresentar em público, de falar com pessoas, de fazer apresentações, de liderar equipes. E olha só o que isso leva, porque comportamento mais hábito é igual a habilidade. Ou seja, você não gosta de falar em público, não tem esse comportamento, consequentemente isso não é um hábito, e se não é um hábito, não tem como você fazer isso bem, porque você não tem habilidades para isso. Gilson, de novo, como isso interfere na minha liderança? Para você ser um líder, você não nasce um líder. Alguns, claro, vão ter algumas habilidades natas, mas a maioria não. A maioria tem que desenvolvê-las. E aí eu penso assim, beleza, Gilson, como que eu vou adquirir então a habilidade se eu tenho medo de falar em público, eu não tenho esse comportamento, eu não tenho esse comportamento voltado para a liderança, ou seja, não se tornou um hábito e não se tornou uma habilidade. É nesse momento que entra a terceira parte do nosso cérebro, que é o racional, a parte da razão. Essa parte, ela vai conversar com as outras duas, tanto instinto quanto emoção, e vai ensiná-las ou vai direcioná-las de qual medo faz sentido ou não. Por exemplo, o medo de altura, ele atinge o instinto porque ele visa preservar a vida e ataca o emocional. Faz sentido eu ter esse medo? Gera de fato um risco à minha integridade física? Porque senão ele não faz sentido. Um exemplo, falar em público, expressar as suas ideias, fazer uma apresentação numa turma, dentro de uma empresa, numa reunião. Qual risco à sua integridade física isso gera? Nenhum, é praticamente nulo. Então, por que eu tenho medo? É nessa parte que o racional tem que se juntar às outras duas e falar: eu tenho medo, eu tenho a reação, mas não faz sentido, eu preciso executar. Quanto antes você percebe e consegue controlar isso, você consegue ter a gestão emocional sobre você. E aí você começa a desenvolver as suas capacidades e habilidades para liderança. E eu vou dar um exemplo muito básico aqui para vocês. Imaginem um profissional que ele cresceu sem sem esse comportamento de ser comunicativo, sem habilidade de falar em público. Geralmente ele escolhe áreas para atuação como TI, por exemplo, e ele imagina o seguinte: eu vou trabalhar com TI e eu não vou precisar falar com pessoas, porque eu vou precisar falar com máquinas, eu vou programar, eu vou ter ali o meu código, a minha programação para máquinas, a minha linguagem vai ser com máquinas. Só que, invariavelmente, em qualquer área que você atue, você vai precisar lidar
com pessoas, porque você vai precisar fazer gestão. E esse cara de TI ele não sabe fazer isso e o racional dele ainda não entendeu que não oferece risco para a integridade física dele falar em público, por isso ele fica muito nervoso e ele também não desenvolveu habilidade durante toda a vida dele para isso. Porém, quando eles me procuram, eles percebem que racionalmente não faz nenhum sentido ele ter medo de falar em público, e é onde nós começamos a trabalhar através de comportamento e hábitos a gestão emocional dele. Dito isso, gestão emocional é a chave para o sucesso, porque se você tem medo ou receio ou dificuldade de exercer alguma tarefa, alguma atuação, é porque lá atrás você ligou aquilo ao seu lado instintivo e fugiu daquilo durante muito tempo, quando na verdade aquilo não representava risco nenhum para você. Então, 80% do seu sucesso profissional vai estar diretamente ligado à sua gestão emocional. Só os outros 20, muitas vezes até menos do que isso, vai estar ligado ao seu conhecimento curricular. Ou seja, se você não tem uma mente focada para liderança, uma mente focada para gestão de pessoas, uma mente focada para vencer esses obstáculos e direcionar as pessoas para que eles alcancem o melhor deles e, consequentemente, você tem uma equipe forte, você tem uma gestão legal, você não vai conseguir obter o seu sucesso. E é nesse momento que vocês vão olhar para mim e vão falar assim: Gilson, eu entendi. Eu tenho medo de alguma coisa, receio, dificuldade, mesmo que eu não aceite isso. E isso atinge o meu instinto. O meu instinto atinge a minha integridade física, visa preservar a minha integridade física. E dito isso, eu tenho dificuldade de executar porque o meu corpo sente sinais de perigo e começa a ter palpitação, respiração ofegante, medo, ansiedade, por aí vai. E eu vou falar para você, perfeito, então agora precisamos trabalhar para que você tenha comportamentos, para que esses comportamentos virem hábitos e para que esses hábitos se tornem rotina, virando assim uma habilidade. Ou seja, não existe uma fórmula mágica. Eu preciso ter gestão emocional e um bom direcionamento. Então, nesse momento, a gente atingiu o quê? Eu quero ter habilidades de líder, habilidades de liderança, habilidades que vão fazer a minha carreira ir e avançar ao meu objetivo. Então, com a minha experiência, eu trouxe algumas habilidades que são as mais importantes para vocês, tá? Quais são elas? Primeiro, habilidade social. Eu preciso ter habilidade de comunicação, habilidade de fazer uma apresentação em público, habilidade de gerir pessoas e poder falar com elas de uma maneira natural, tranquila, transmitindo credibilidade e confiança. Segunda, eu preciso ter habilidade estratégica. Eu preciso aprender a ver o todo, eu preciso ver o ambiente de forma macro, eu preciso criar estratégias para o meu futuro, estratégias para a minha equipe, estratégias para a minha carreira. Eu preciso pensar à frente, não adianta eu só pensar no hoje. Terceiro, eu preciso aprender a fazer marketing pessoal, que também faz parte da habilidade do líder, porque não adianta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Legal. E como eu começo a fazer isso, Gilson? Nós começamos a fazer do básico. Nós utilizamos processos de PNL. Para quem não conhece, PNL é Programação Neurolinguística. É uma palavra difícil, simplesmente para dizer reprogramação. E aí eu volto lá atrás. E se você não entendeu ainda, eu vou pedir para você voltar lá para o começo desse vídeo. O nosso cérebro ele é programável. Você nasceu com a programação de fábrica, conforme foi crescendo, foi inserindo novas programações,
algumas delas relacionadas ao medo, e o medo é emocional e instintivo, e ele vai querer proteger você, gerando ali algumas situações para a sua própria defesa. Afastamento, palpitação, vontade de fuga, de algumas situações que hoje você precisa encarar e não ter medo. Então, como que nós reprogramamos algo que eu venho executando há muito tempo, que já está programado na minha cabeça? O meu cérebro não tem um prompt de comando, não é só eu digitar faça assim que eu vou fazer. Então a reprogramação ela é um processo. E a maneira mais fácil de reprogramar isso é efeito da consequência. Esse processo ele é muito simples e é o processo inicial para que vocês comecem a alterar a química do cérebro de vocês, a programação, e comecem a ter melhores resultados. Vai ser de uma hora para outra? Não, todo o processo leva um tempo. Então, quando eu falo de reforço, eu quero aumentar a frequência de um comportamento. E eu não preciso ser um reforço absurdamente, essencialmente, absolutamente extravagante. Eu falo de um pequeno reforço positivo. Por exemplo, eu uso muito comigo bala de goma. Você pode usar um chocolate, você pode usar uma taça de vinho, você pode usar algo que você goste e que o seu cérebro vai entender que toda vez que você fizer aquilo, ele vai querer ter esse reforço e vai querer fazer mais vezes. Eu já vou explicar para vocês. E do outro lado eu tenho a punição, que toda vez que o meu cérebro incorrer naquela atitude, incorrer naquele hábito, incorrer naquele comportamento, eu vou puni-lo para que ele não queira receber aquilo de novo. E eu vou usar aqui o elastiquinho. Gilson, não entendi. Vou passar aqui um videozinho. Fala pessoal, estou aqui com vocês para falar do reforço do estímulo positivo e do estímulo negativo. Se eu quero transformar aquele comportamento em um hábito, o meu cérebro ele tem que estar acostumado com aquilo. Então, se eu reforço positivamente, ele vai querer fazer mais. Se eu reforço negativamente, ele vai deixar de fazer aquele comportamento. Então, como vocês vão ver a seguir, para a gente criar hábitos para que aquilo se torne uma competência, né? Se torne uma característica, se torne uma qualidade, a gente precisa ter consistência. Então, eu vou deixar ali uma atividade para você fazer reforço positivo, estimular para que isso se desenvolva, e uma com estímulo negativo para que ela saia do seu comportamento e se torne uma outra coisa. Legal? Melhor e mais produtiva para você como líder. Então, primeiro vou falar do reforço positivo. Sempre que você fizer algo que deve fazer, que você conseguiu, que você quer que o seu cérebro repita. Então, por exemplo, eu preciso ler um livro e hoje eu consegui fazer a leitura de mais um capítulo, de mais algumas páginas. Você tem que se recompensar com alguma coisa que seu cérebro goste, que ele entenda aquilo como positivo. No meu caso, sempre que eu faço uma coisa positiva, algo que eu deveria fazer, que eu cumpro uma meta, que eu leio os capítulos do meu livro, que eu faço os meus exercícios diários, eu me recompenso com balinha de goma, porque eu gosto de balinha de goma e meu cérebro entende que aquilo é bom para mim, ele vai querer ganhar aquilo mais vezes. Agora, eu também tenho que ter estímulo negativo. Então, quando eu faço algo que eu não deveria, como, por exemplo, chegar atrasado, ou perder alguma coisa, esquecer alguma coisa, ficar tímido, né? Ficar desconfortável com alguma situação que eu não deveria, eu uso o estímulo negativo. Eu pego o elastiquinho, pulso, esse estímulo de dor é negativo, meu cérebro consequentemente não vai querer mais fazer aquilo e aí ele vai evitar que esse tipo de situação ocorra. E com o tempo, o hábito ruim vai sendo eliminado, vai deixando espaço para coisas boas. Valeu? Então a seguir vai ter aí os exercícios, prestem atenção, foco e disciplina. Valeu! Legal. Acabaram de ver o videozinho, então agora a gente vai trabalhar aquelas 3 habilidades de um bom líder com o estímulo negativo e o estímulo positivo.
por que que eu vou começar devagar? Eu costumo dizer que não dá para encher de coisas positivas alguém que tem pouco tempo. Por exemplo, se você fizer um treinamento de um fim de semana com o melhor lutador de artes marciais do mundo, você não aprendeu nada, porque em um fim de semana não dá para aprender muita coisa, seu corpo não tem tempo de absorver, de executar. Então o nosso treinamento ele é contínuo e segue uma ordem crescente. Conforme os exercícios vão sendo absorvidos, nós vamos incluindo novos exercícios. Então eu separei aqui essas 3 habilidades e simplesmente 2 comportamentos que nós vamos mudar dentro de cada habilidade. Ou seja, você vai ter aí 3 comportamentos positivos para continuar estimulando e 3 comportamentos negativos para evitar. Legal? Então, primeiro eu quero desenvolver minha habilidade social. O primeiro comportamento e o que eu vou estimular é: eu preciso conversar com as pessoas do seu convívio, do meu convívio. Então, se você convive hoje com 10, 15 pessoas no seu dia a dia, eu preciso que você converse com todas elas, ou com a maioria delas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar como é que se está, se foi tudo bem, se o dia está legal, e ter conversas com todas elas. Isso vai aumentar a minha habilidade social e isso vai se tornar um hábito. E como que eu faço isso se tornar o hábito? O hábito que eu preciso ter, o fazer todo dia. Vou conversar com todas as pessoas fazendo perguntas abertas. Como você está? E sempre responder e perguntar. Se alguém perguntar para mim como eu estou, eu vou responder: estou bem. E você? Como estão os seus filhos? Estão bem. E os seus como estão? Como foi seu dia? Foi legal. E o seu como está sendo? Então eu sempre respondo e coloco uma pergunta na sequência para que a conversa tenha continuidade. E isso é uma grande dificuldade do tímido. Ele não pergunta nada, ele só responde. Então a gente tem que eliminar e criar bons hábitos. Algo que eu devo eliminar: deixar de falar algo que eu considero importante. Então, se eu estou numa reunião, se eu estou no trabalho, se eu estou com amigos, eu tenho algo que eu acho importante dizer, eu vou dizer. Eu não vou ficar com aquela sensação tipo: deveria falar, mas deixa, não é tão importante. Não, eu preciso falar. Então, se eu fiquei com essa sensação de que eu deveria falar algo e não falei, elastiquinho no braço. Porque se eu mudar esse comportamento, eu vou ter o hábito de compartilhar opiniões e percepções, e nós queremos um líder, um profissional participativo, e não alguém que está ali só respirando, não alguém que está ali simplesmente observando. Eu preciso ser participativo, compartilhar opiniões e percepções. Então, habilidade social: conversar com todo mundo, fazer perguntas abertas, sempre responder e perguntar. Conseguir fazer isso, docinho no fim do dia, um bombonzinho, sua balinha, sua tacinha de vinho, seu reforço positivo. Sentir que não falei algo que deveria, sentir que guardei para mim algo que deveria compartilhar, uma opinião, uma fala, uma ideia, elastiquinho no braço, sempre. E só reforçando, esse elastiquinho vai ficar no seu braço o dia inteiro. A punição tem que vir na hora, que não adianta vir depois. Assim como o reforço positivo também tem que vir logo após uma atitude legal. Tranquilo? Então, reforcei a habilidade social. Habilidade estratégica. Primeiro, leitura diária. As pessoas hoje perderam o hábito de ler. Leia livros. Pega ali seu livro, lê 10, 15 páginas todo dia. Escolha um livro que você gosta. Escolha um livro que você se sente atraído a ler. E depois, quando você já estiver no hábito, tente manter e mantenha esse hábito de 1 a 2 livros por mês. Um livro estratégico e um livro de um assunto que você gosta. Logo você vai ter um repertório maior, vai criar melhores estratégias, vai ter conteúdo. Isso vai ser muito importante para você.
Algo que eu devo evitar quando eu falo de habilidade estratégica: fuga de problemas. As pessoas têm problemas e elas não resolvem, deixam sempre para o dia seguinte, deixam sempre para o eu do futuro resolver, vai adiando conversas complicadas, e isso acaba impactando, porque acaba acumulando muito problema, e aí você não consegue agir de maneira estratégica porque você não tem tempo. Então, sempre que você sentiu que fugiu de uma conversa difícil, que fugiu de um problema, que deixou de resolver algo que poderia ter resolvido, elastiquinho no braço. Com o tempo, você vai deixar de ser procrastinador. Com o tempo, você vai ter um melhor aproveitamento do seu próprio tempo, da sua agenda. Ou seja, se hoje você anda corrido, é porque você tem muito problema acumulado, coisas que você deveria ter resolvido antes e não resolveu. Então, leitura diária, positivo. Fuga dos problemas, negativo. E marketing pessoal, a grande dificuldade de alguns dos líderes também. Às vezes as pessoas já são líderes, têm uma comunicação legal, têm uma visão estratégica bacana, mas ainda não consegue ter um marketing pessoal positivo. E aí eu entro aonde? Comportamento. Primeiro, atuação nas redes sociais. Ah, Gilson, eu não gosto de expor minha vida, eu não gosto de expor. Eu não estou falando para você expor sua vida. Atuação em rede social muitas vezes são postagens onde tem reconhecimento, aliás, onde vai te gerar reconhecimento e autoridade futuramente. Postagens voltadas à sua área, postagens voltadas a novidades da sua área. Você não precisa mostrar a sua vida. Vai lá, posta você é da área de TI, faz uma postagem sobre um avanço tecnológico de inteligência artificial. Você é da área de alimentação, faz uma postagem sobre as novas descobertas da dieta XYZ. Então, faça atuações voltadas à sua área. Com o tempo, você se torna reconhecido e tem autoridade, e gera autoridade. O que eu devo evitar? O não comparecimento a eventos sociais, a fuga de eventos sociais. Tem pessoas que têm um pavor de comparecer no happy hour, que o coffee da empresa é um tormento porque ela não consegue se socializar, e aí volta lá para a habilidade social. Então, se eu fugir ou eu pensar em fugir de eventos sociais, elastiquinho no braço. Quando eu compareço mais a eventos sociais, eu crio o fortalecimento da minha imagem como profissional, como pessoa. Quem não é visto não é lembrado, e depois você não vai saber o porquê aquela oportunidade escapou pelas suas mãos. E segundo, um networking maior. Hoje o mundo é networking, você precisa realizar e fazer esse networking. Então, fiz lá a minha postagem diária, bombonzinho no fim do dia. Tive vontade de não comparecer no happy hour, de não ir naquele almoço que eu fui convidado, elastiquinho no braço. Fazendo isso, entra no 2190. Dizem que para um comportamento se tornar um hábito, leva no mínimo 21 dias. E o meu plano de treinamento ele não é imediato. Toda solução imediata é gambiarra, é solução a médio e longo prazo. Então, eu preciso, para ter eficiência, da dedicação de vocês. Eu preciso que vocês coloquem o elastiquinho e usem ele no braço diariamente, por pelo menos 30 dias, para vocês começarem a notar a diferença. Com reforço positivo é a mesma coisa. Eu preciso que você se recompense por pelo menos 21 a 30 dias com consistência, para que você acompanhe e tenha resultados. A partir dos 90 dias isso vira uma rotina, já vai ser um comportamento e você já vai ter habilidade nas coisas. Você já vai ter conseguido habilidade social, você já vai ter conseguido habilidade estratégica e você já vai ter conseguido ter ali a habilidade em fazer o seu network. Legal? Então, faça por pelo menos 21 dias. A minha recomendação é que você faça por no mínimo 30 dias. Legal? Se você
passos você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você precisa. E lembre-se, isso é só o primeiro passo. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Eu sou o Gilson, fundador da Líder Nota 11, especialista em treinamento e desenvolvimento. Aí embaixo estão os meus contatos. Me procure, leve o treinamento para sua empresa. Fazemos treinamentos personalizados, mas não deixe a sua oportunidade de crescer, de evoluir, de estar bem treinado e direcionado escorrer pelos seus dedos. Legal? Precisar, estamos juntos. Muito obrigado.